Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos versículos mais conhecidos e ao mesmo tempo mais profundos da Bíblia. Sabe? É uma promessa, um convite e um desafio, tudo junto. Então, bora começar a desvendar essa mensagem. Olha só essa frase: clame a mim e eu responderei. Essas palavras, elas ecoam há séculos, não é mesmo? Mas e se isso for muito mais do que só uma frase bonita? O que a nossa análise mostra é exatamente isso. É um chamado pessoal, sabe? Um convite direto para uma intimidade com o divino. Para a gente conseguir entender a força dessa promessa, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver o contexto, onde e quando ela foi feita. E a resposta, olha, é surpreendente. Foi num dos momentos mais sombrios da história de Israel. Então, vamos tentar imaginar a cena. A cidade cercada. A destruição parecia inevitável. E o profeta Jeremias, que era o portador da mensagem, ele estava preso. É nesse cenário, nesse caos total de desespero nacional e pessoal, que Deus entrega uma das maiores promessas de esperança. É impressionante, né? E aqui está o ponto crucial de tudo isso. A mensagem era muito clara. Não importa a prisão, não importa a muralha, nenhuma circunstância é forte o bastante para silenciar um coração que clama de verdade. A fé de Jeremias podia até estar presa fisicamente, mas o espírito dele, esse estava livre para se conectar. Ok, mas o que significa clamar exatamente? Será que é só orar? A nossa análise nos mostra que essa palavra tem um peso, uma profundidade muito maior do que a gente imagina. Olha que interessante essa distinção. Uma oração, pode ser uma conversa tranquila, um pensamento mais sereno. Já o clamor é outra história. É um grito que vem lá do fundo da alma. Ele nasce daquela percepção de que sozinhos a gente não tem mais o controle. Então, clamar é, no fundo, um ato de humildade radical. É a gente admitir as nossas limitações e declarar uma confiança total no poder divino. Não é sobre ter as palavras mais bonitas, não. É sobre sinceridade. É a verdade do coração, sabe? Nua e crua. E essa citação aqui, ela resume tudo de forma brilhante. Quando a gente clama, a gente está declarando: eu não consigo fazer isso sozinho, mas o Senhor pode. É exatamente isso. O clamor é essa transferência de confiança. É o momento em que a nossa força humana dá lugar à fé na soberania divina. Certo. E o que acontece quando esse clamor, um clamor sincero, chega aos céus? Bom, a promessa não é de silêncio não, pelo contrário, é de uma resposta e uma resposta poderosa, transformadora. A nossa análise aponta para 3 resultados diretos. Primeiro, a certeza de que o clamor foi ouvido. Nenhuma oração passa batido. Segundo, vem uma resposta. E atenção, nem sempre é o sim que a gente espera. Às vezes é um espere, mas é sempre com amor. E terceiro, que é talvez o mais fascinante de tudo, a revelação. Aquilo que está além da nossa percepção. Porque a promessa continua, né? E te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. É nessa segunda parte que a promessa se expande, que ela cresce. Não é só sobre resolver um problema de agora. É um convite para acessar uma sabedoria muito mais profunda, para entender planos e verdades que estão, assim, escondidos na nossa visão limitada. Tudo bem, já entendemos o que é clamar e qual o resultado disso. Mas a pergunta que fica é: como fazer isso de verdade? A nossa análise nos guia por algumas atitudes que, de acordo com a fé, atraem a atenção divina. Então, vamos lá. São 4 atitudes-chave. A primeira, um coração sincero, totalmente sem máscaras. A segunda, fé. É a fé que funciona como uma ponte entre o pedido e a resposta. Terceiro, perseverança, que é o que demonstra confiança no tempo divino. E por último, mas não menos importante, ter um propósito. E esse 4º passo, ele é fundamental. A ideia aqui é que um clamor que está alinhado com um propósito maior, que busca a vontade divina e não só o desejo pessoal, ele tem uma ressonância especial. É como sintonizar o nosso pedido com um plano muito maior. Agora, a gente chega numa parte muito importante da nossa análise. Porque ela fala de uma experiência que é super real e, vamos ser honestos, às vezes dolorosa para muita gente que tem fé. Mas e quando a resposta é só o silêncio? O que se faz quando se clama com toda a sinceridade do mundo e nada? Essa é uma dúvida super legítima e a nossa análise não foge dela não. Olha que interessante a perspectiva que é apresentada. A de que o silêncio divino não é ausência, é estratégia. É um tempo em que o coração está sendo moldado. A fé está sendo testada.
E o tempo perfeito para a bênção está sendo ajustado ali nos bastidores. É um período ativo de preparação, não de abandono. E essa frase resume a ideia de um jeito brilhante. A promessa não é sobre velocidade, é sobre certeza. A demora não é uma negação, é um ensino. Ou seja, a confiança não deve estar na rapidez da resposta, mas na certeza de que ela vai chegar. Nesse contexto, esperar vir uma lição, um processo de crescimento e amadurecimento. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. Então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça para a gente entender a mensagem central desse convite tão poderoso, que atravessa milênios. E no final das contas, o ponto central é este: clamar não é só pedir, é construir um relacionamento. O propósito de Clame a Mim nunca foi transformar Deus numa máquina de atender pedidos. A ideia é usar o clamor como ponto de partida para um diálogo constante, para construir um relacionamento de verdade, profundo e duradouro. E a gente termina com uma reflexão. O convite de Jeremias 33:3 continua de pé, continua aberto. E a pergunta que fica no ar não é só sobre quais problemas precisam de uma solução, mas, para além disso, quais mistérios, quais verdades, quais planos maiores estão aí esperando para serem descobertos através desse ato tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo, que é clamar.